Quero já trazer o principal tema desta quarta-feira. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão no apartamento e no gabinete da deputada federal Carla Zambelli. Os agentes também prenderam pela terceira vez o hacker Walter Delgatti Neto, conhecido pela Vaza Jato. Os dois são os principais alvos da ação que investiga a suposta invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de dados falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. O que essa operação traz de fato para vocês em relação à atuação da deputada federal Carla Zambelli e também de Walter Delgatti? Gustavo Segré. Bom, o que ela mencionou hoje como que tinha se encontrado, mas que de forma alguma estava tentando fazer coisas que possam ser consideradas ilegais, já está respirando forte o Piperno. Só para contar a audiência que dá para ouvir aqui a respirada do Piperno. Mas a questão que me chamou a atenção é que ela mencionou como que tinha pago um valor de R$3.000 para esse hacker, que ele não tinha feito finalmente serviços, logicamente não eram serviços de hacker, segundo ela pelo menos, e que não tinha solicitado a devolução porque era uma quantia baixa. E aí é importante mencionar que se tem uma contraprestação não feita sobre um serviço já pago, deveria proceder a essa devolução. Isso me chamou a atenção e não tem a ver com o valor, tem a ver com a ação. Por que alguém contrata alguém, esse alguém não faz o serviço e o contratante não pede a devolução de dinheiro? Sinceramente, talvez seja uma besteira. Mas me chamou a atenção essas coisas. Agora, o que te chamou a atenção, hein, Alan Gani, nessa história toda e também na atuação de Carla Zambelli, contratando uma pessoa, mas dizendo depois que não tinha muitas relações com ela, justamente para invadir um sistema do Conselho Nacional de Justiça e também num questionamento ao sistema eleitoral? Então, o que me chamou a atenção, e eu vou aí ao que é fatos. O que a Carla Zambelli admitiu, a deputada Carla Zambelli admitiu na imprensa. Ela falou que contratou este hacker para prestar serviços nas redes sociais e na manutenção do site dela. Veja, este hacker, ele foi responsável por uma ação criminosa que invadiu os celulares de procuradores da República, que invadiu o celular do juiz Sérgio Moro e que ali... E de Deltan Dallagnol. E que ali deu muita substância, embora não tivesse nada, né, de escandaloso ali, mas deu substância para uma narrativa para começar a minar a Operação Lava Jato. Algo que foi feito criminoso, que não teve perícia da Polícia Federal, que estava sujeito a manipulações, mas, querendo ou não, deu substâncias para essa narrativa que pode até ter influenciado em votos, em decisões do Supremo, afinal de contas são seres humanos. E aí mostra a irresponsabilidade e a imprudência no ato da deputada Carla Zambelli em contratar esta pessoa, este criminoso, até porque ele estava preso, este criminoso para cuidar das suas redes sociais. Então isso é de uma imprudência muito grande. Ela é uma deputada federal, ela é uma personalidade pública e isso inclusive depõe contra a direita. Agora, Piperno, você acha que esse argumento de que ela contratou apenas para cuidar das redes sociais cola para você? Bom, inicialmente boa tarde a todos. A gente está falando da deputada Carla Zambelli, né? A deputada Carla Zambelli, para quem tem memória curta, é aquela mesmo que saiu de pistola em punho atrás de um jornalista, de um rapaz que supostamente teria dito algo ofensivo a ela na véspera do segundo turno da última eleição. Aliás... Aqui no bairro dos Jardins, em São Paulo. Bairro dos Jardins. Um dos bairros mais nobres da capital. Uma cena escandalosa e há muita gente no entorno do presidente Bolsonaro que atribui aquilo uma grande parte da responsabilidade na derrota sofrida diante do Lula no ano passado. Veja, ora, aqui, um pouco menos de um ano, provavelmente em setembro do ano passado, prometo que eu vou puxar a data hoje, nós recebemos aqui, nesse estúdio, o deputado Eduardo Bolsonaro. E aí, fiz uma série de questionamentos a ele e tal, o diálogo foi até cordial, então... Mas eu falei, escuta, mas o que leva... E naquele momento a gente questionava muito as críticas que ele fazia ao sistema eleitoral. Né? Eu falei, mas escuta, então nesse ambiente o que leva, por exemplo, que levou seu pai, por exemplo, a receber no Planalto, né, um hacker? Isso é coisa da Carla. Então naquele momento
É bom que as pessoas não se esqueçam também que a deputada Carla Zambelli levou esse hacker para ser apresentado ao presidente Bolsonaro. E hoje, nesse depoimento prestado, esse mesmo hacker diz que naquele momento o Bolsonaro, inclusive, o questionou sobre a possibilidade de fraudar o sistema eleitoral. E ele disse que o Bolsonaro fez essa pergunta para ele. Ele isentou o Bolsonaro de qualquer culpa nesses vazamentos aí, mas disse que o Bolsonaro fez esse questionamento a ele. Olha a turma olha as pessoas que Carla Zambelli leva para o entorno dos seus amigos. Bom, em entrevista coletiva, a deputada se defendeu dizendo que não participaria de uma piada de mau gosto com o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. Eu pagaria R$3.000 para poder me arriscar dessa forma, para fazer uma brincadeira de mau gosto? Porque essa questão do CNJ foi só uma brincadeira de mau gosto. Eu sou uma deputada séria, eu sei do que é certo e o que é errado. Eu acho que eu não participaria de uma piada de mau gosto com Alexandre de Moraes. Eu sei o que pode acontecer com um deputado que brinca com ministros do Supremo Tribunal Federal. Haja visto o nosso amigo Daniel Silveira, que está preso em Bangu. Vimos aí então esse trecho de Carla Zambelli. Recebemos aqui no estúdio também Alexandre Baldi. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Você que já participou conosco em outros dias. É muito bom recebê-lo, Baldi. E eu quero já passar para você, Baldi, a deputada Carla Zambelli falando: eu sou uma deputada muito séria, jamais me envolveria numa piada de mau gosto envolvendo Alexandre de Moraes. Mas o que indica para você justamente a contratação dessa pessoa que já era reconhecida pela Vaza Jato, que teve um acesso irregular e ilegal aos celulares de procuradores e também do ex-juiz Sérgio Moro, e que neste momento também seria apontado como alguém que tentaria hackear o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde para você. Bem, Cine, boa tarde a você, boa tarde a todos. Realmente esse episódio ele tem que ser bastante apurado, para que a gente possa entender se de fato esse envolvimento, seja com o hacker, que já é reconhecido aí por essas atitudes, seria para promover a disseminação de informações ali que pudessem ser buscadas com métodos não convencionais e não legais, para poder realmente distorcer as informações e, sobretudo, o trabalho de certas pessoas, enfim, como muito se fez com os membros do STF e, sobretudo, com o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Então, realmente, é complexo, a situação é delicada. A investigação ela tem que ser muito bem apurada e, sobretudo, o que ocorreu aí, levando esse personagem, a Polícia Federal terá condições de nos oferecer informações melhores para que a gente possa entender qual era a verdadeira intenção desse trabalho aí, que realmente nos últimos tempos foi bastante utilizado. Eu quero trazer um outro trecho aqui também da deputada federal Carla Zambelli, que ela fala o seguinte: o que tenho de relação com Walter é o que eu conheci saindo de um hotel. Vivia trocando telefone, queria falar ao vivo. Nos vimos 3 vezes e conversamos sobre tecnologia. Uma vez o ajudei a vir a Brasília, ele disse que teria provas e serviços a oferecer ao PL e o levei a Valdemar da Costa Neto. Fizemos uma reunião. Ele se ofereceu para participar de uma espécie de auditoria no primeiro e no segundo turno das eleições. Ele encontrou Bolsonaro, que perguntou se as urnas eram confiáveis. Nunca mais houve contato entre eles, foi o que disse Carla Zambelli e Gustavo Segré. Sim, aí está o que mencionava Piperno, essa pergunta que pode somente saberão quem participou da reunião, né? Me soa mais a essa situação de dizer: e aí, você que entende de tecnologia, as urnas são confiáveis, a perguntar se poderia hackear eventualmente o sistema eleitoral, como é um discurso mais à esquerda. Mas, de qualquer maneira, tem coisas aí que são complexas de entender, salvo que, com o decorrer da investigação, a gente por consiga. exemplo? Se encontrou 3 vezes. Pelas informações que a gente tem, uma dessas vezes foi um posto de gasolina ou na estrada. Ninguém se encontra para uma questão formal na ponta de uma estrada ou num posto de gasolina. Ou seja, o que tornaria o caso mais grave ainda, um encontro informal para tratar de questões que poderiam fora ser da agenda, se quer, porque sim, as agendas dos deputados, senadores, são públicas. Então, mas acha que qualquer tratativa sobre hackear algo teria um encontro formal previsto em agenda? Claro que não, mas por isso aí que está essa situação de dizer: me encontrei 3 vezes com ele, depois nunca mais vi, mas está faltando essa questão que eu ouvi dela, inclusive, que estava pagando R$3.000 como um salário, mas que não foi prestado serviço, mas não pediu o dinheiro de volta. Ninguém está dizendo que ela é acusada de nada ou que tem
tem culpa de nada. Mas tem que explicar, são coisas que a cidadania precisa desses. Ô Baldi, eu queria tirar uma dúvida contigo. Nesse caso, por exemplo, de uma operação contra a deputada federal Carla Zambelli, eu trago um outro fato também, porque hoje o deputado João Leão, que é do PP da Bahia, ele votou pela admissibilidade da representação contra a Carla Zambelli no Conselho de Ética da Câmara. Não por causa desta história especificamente, mas porque ela é acusada de ter extrapolado as prerrogativas parlamentares ao xingar o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, durante uma audiência da Comissão de Segurança Pública ali da Câmara. No caso, ela já está, então, com essa admissibilidade nessa comissão de ética. Um caso como esse também poderia ser exposto à mesma comissão ou esses trâmites podem levar mais tempos do que a gente espera, Baldi? Cine, no caso do Conselho de Ética, que ele tem o seu funcionamento próprio, os seus membros específicos, entre deputados e deputadas, o acolhimento desta, que foi apreciada pelo Conselho para uma investigação, ela pode sim ser abranger outros problemas, como esse caso, como foi o de hoje. Então, quer dizer, há essa perspectiva. Eu não vejo como isso protelar. Eu acredito que isso pode acelerar a avaliação, a apreciação por parte do Conselho de Ética e, sobretudo, uma avaliação que vai haver punição ou não. A punição pode ser de uma suspensão de um mandato, até mesmo como a cassação do próprio mandato da deputada. Agora, Gani, você falou que a Carla Zambelli acaba expondo à direita algo que ela não deveria responder. Por quê? Pelo seguinte, vamos supor que seja mentira todas essas acusações do hacker, né? Mesmo assim, é muito imprudente o que a Carla Zambelli fez. Por que é muito imprudente? Porque ela está contratando, ela está se aproximando, ela tem uma relação ali formal ou informal com alguém que é um criminoso, com alguém que foi responsável, repito, por dinamitar a Lava Jato. A partir daquele momento, foi a fagulha para dar uma substância para a narrativa de que a Lava Jato era uma ação política e o juiz Sérgio Moro agiu politicamente. Por mais que as provas fossem ilegais, por mais que não tivesse nada demais naquelas conversas, por mais que elas fossem passíveis de manipulação, por mais que elas não fossem periciadas pela Polícia Federal. Mas você se encontra com uma pessoa dessa, quer dizer, você está depondo contra a direita. A mesma coisa que eu resolver contratar um traficante para tomar conta das minhas redes sociais. E, se não me engano, ele tem acusação e passagem pela polícia por tráfico de drogas, inclusive. Então, mesmo que seja mentira o que ele esteja falando, isso significa que ela não vai responder judicialmente. Ela não é uma criminosa. Até porque a gente tem que colocar em xeque as palavras dele. Agora, o ato em si de se aproximar de uma pessoa dessa é de muita irresponsabilidade. Agora, Piperno, você estava trazendo aqui o porquê de Bolsonaro se expor a Carla Zambelli, mesmo sabendo dessas possíveis condutas dela. E aí, nesse depoimento de hoje, nessa fala de hoje, perdão, não depoimento, mas discurso, ela traz o seguinte: a impressão que tenho é que querem envolver o Bolsonaro. Não existe qualquer prova. Ele não pediu nada. Agora, o que de grave Carla Zambelli expõe, mesmo tentando tirar Jair Bolsonaro dessa história, justamente por conta dos questionamentos que lá atrás ele também fez ao sistema eleitoral? Ela apresentou um hacker, um criminoso, ao presidente Bolsonaro no momento em que o presidente tentava desacreditar o processo eleitoral, no momento em que o presidente começou a dar a farsa da fraude nas urnas. O presidente da República falou para todo mundo ouvir que a eleição de 2018 foi roubada, que ele deveria ter vencido no primeiro turno, mas aquele resultado foi hackeado. O presidente falou isso. Então, vejam, é evidente que o presidente da República, ao receber esse hacker, ele está só alimentando a suspeita de que realmente ele está buscando alguma forma de desacreditar o sistema eleitoral. E mais, esse hacker foi o mesmo que inventou a farsa da prisão do Alexandre Moraes, um decreto assinado por ele mesmo. Fala, Segré. Você sabe que quando a gente tem essas questões de agenda, muitas vezes o presidente recepciona uma pessoa em função da confiança que tem com o intermediário. Sim, claro, não dá para acusar nem suspeitar de nada em relação a Bolsonaro até este momento. Claro. Isso foi com Michel Temer, né, Segré? Então, vamos relembrar, né, o episódio E mais custou uma reforma da Previdência aquilo lá. Então, essa situação também é interessante mencionar que não é que o Jair Bolsonaro quis a reunião com o hacker ou coisa assim.
Se alguma pessoa da confiança do presidente Lula vai e pede uma reunião e leva alguém, essa pessoa pode demonstrar que as urnas foram fraguadas, o presidente vai escutar, mas aí a que tem alguma participação já é outra coisa. Gani. Não, em relação, se você quer tirar a dúvida se o sistema eleitoral ele é passível de invasão ou não, você não convoca um hacker sendo uma autoridade pública, você convoca um especialista em segurança da informação, em TI. Tem diversos especialistas que dizem que as urnas ou o sistema eleitoral, que quer que seja, são passíveis de vulnerabilidade, mas são pessoas que não são ligadas a atividades criminosas. Quer dizer, você levar, e aí eu concordo com o Piperno, você levar uma pessoa dessa, um criminoso, para apresentar para o presidente é de muita irresponsabilidade.